sentia dores, eram contrações muito fortes. Ela não entendia o porquê daquela gravidez tão incômoda, e ela desceu na presença de Deus e perguntou: Deus, por que é que me sobreveio isso? Por que é, aleluia, que essa gravidez está tão dificultosa? Por que é que eu sinto dores excessivas, em excesso? Aleluia. E Deus, ele bradou no céu e falou com Rebeca e disse assim: Rebeca, tu sabe por que tu está sentindo isso? É porque no teu ventre há 2 povos, há 2 meninos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aí que foi o primeiro ultrassom da Bíblia Sagrada. Não tinha computador naquela época, mas já passou da sandice. Tem 2 meninos aí no teu ventre, e eu tenho uma coisa a te dizer, Rebeca. Aleluia, o menor vai reinar sobre o maior. Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, ao passar a história, ao passar o tempo, nasceu Isaac, ou melhor, nasceu Esaú e nasceu Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. Todo mundo sabe aqui a história, aleluia, do nascimento dos dois, que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, e eles foram crescendo, e aquele fato incomodava a Jacó, porque Esaú conseguiu sair primeiro. No cochilo que ele deu lá no ventre da mãe dele, Esaú disse agora, e passou por ele e saiu primeiro, nasceu primeiro Esaú. Louvado seja Deus. Eu começo a pensar, eu abro aqui as cortinas da minha mente e começo a analisar, a ver, aleluia, louvado seja Deus, a história desses 2 moços, a convivência que eles tinham, aleluia, a frustração que Jacó tinha nele, por ele ter nascido, por pouco não ter nascido como primogênito, e aquilo o incomodava. Mas certa vez conta-nos a história e nos relata o texto que Esaú estava vindo de um lugar, aleluia, louvado seja Deus, do campo, muito cansado, havia trabalhado muito, louvado seja Deus, e naquele momento estava lá Jacó cozinhando, fazendo um guisado, uma comida gostosa. Oh, homem abençoado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de repente Esaú chega para Jacó e disse: Jacó, me dá um pouco deste guisado. Jacó, como não era besta nem nada, ele disse: eu dou, mas tem uma coisa, vamos fazer um trato, vamos fazer um negócio. Para mim te dar o guisado, eu preciso que tu me venda o direito da primogenitura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esaú não pensou 2 vezes, e você vai entender por que ele não pensou 2 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar no texto, aleluia, eu quero aqui dar um tema para esta pregação desta noite. Eu quero pregar debaixo do tema 5 verdades que Esaú precisava saber e uma que Jacó aprendeu. Eu falei 5 verdades que Esaú precisava saber e uma que Jacó aprendeu. Eu quero que a igreja repita comigo: 5 verdades que Esaú precisava saber e uma que Jacó aprendeu. Pois bem, ao lhe oferecer um guisado, Esaú não pensou 2 vezes. Eu estou com fome, a comida está cheirosa, aleluia, já está fazendo, os tripas aqui já dá, eu vou comer. Só que, segundo a lei antiga, porque não havia ainda a lei de Moisés, mas naquele tempo antigo havia uma lei que regia a sociedade antiga, e nesta lei havia um artigo que era o 522 do Código de Bambu, aleluia, que dizia: mas o mais velho, o filho mais velho, quando ele é
matrimônio em sua totalidade, e os outros irmãos devem viver sob sua tutela, como vivemos sobre a do pai. Ou seja, diante da sociedade, Esaú estava assegurado da sua primogenitura. Aquele trato que ele estava fazendo com Jacó, ele pensava que estava enganando a Jacó, aleluia, porque de fato só se concretizaria este direito, aleluia, no dia em que Isaac pusesse a mão sobre Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. E é aqui que eu quero já entrar na mensagem. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar com Esaú, a primeira coisa que eu diria para ele: Esaú, meu filho, louvado seja Deus, você precisa saber 5 verdades. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira verdade que eu falaria na cara dele, aleluia, é que não se brinca com promessa. Olha para o teu irmão, olha bem dentro dos olhos dele e diz: não se pode brincar com promessa. Não, olha para ele, irmão, diz: não se pode brincar com promessa. Esaú brincou. Ele estava, aleluia, com uma promessa em suas mãos. Tirei a cara dele de primogenitura. Só que ele brincou. E não se pode brincar com a promessa. O que tem de crente brincando? Eu já estou salvo. Eu já tenho promessa. A Bíblia diz que quem tem promessa não pode morrer. Então eu vou brincar, eu vou lá para o Egito, eu vou fazer umas coisas aqui. O pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Vai brincar. Alabassura bacandaraia. Pode ser Jacó e tu está vendo lá. Mas há um Deus do céu que está vendo. Está vendo sim. Alabacanda, lava, subicandaraia. E a Bíblia Sagrada diz que nada há encoberto que não seja revelado. Nada há em oculto que não vai ser visto por todos. Esaú naquele momento brincou com a promessa, com o direito que ele tinha de primogenitura. Aleluia, louvado seja Deus. Uma coisa que você não pode fazer nunca é brincar com a promessa que Deus te fez. Se ele que fez a promessa, não brinque não. Aleluia, porque o preço é grande. Aleluia. Esaú brincou. Ele pensava que aquele trato que ele estava fazendo com Jacó escura, só eles dois, aleluia, não ia ser descoberto, não ia valer de nada, aleluia, porque a lei dizia que ele era, aleluia, o tal, era o primogênito, ele ia receber a bênção de Isaac, ia ter o direito de tomar posse das propriedades do pai, de tomar posse das decisões da família, quando Isaac partiu-se. Só que ele não contava que havia um Deus do céu que estava observando a conversa dele e que Jacó, alabacanda, lava, subidara, candaraia. Não brinque com a promessa, não brinque com aquilo que Deus tem te feito promessa. Ai, abaixo, bibiri, candarava, saia. Não brinca de ser crente, aleluia, porque Deus está te vendo. Por mais que você esteja fazendo as coisas ocultas, elas escuras, ninguém está vendo, mas não brinque não, porque o Deus do céu está olhando, e grande será o prejuízo para a tua vida. Só quem está compreendendo a mensagem, por favor, levanta a mão e sinal para mim. A primeira verdade que Esaú precisava saber: não se pode brincar com a promessa. Segunda verdade: se eu me encontrasse com Esaú, eu diria assim: Esaú, você precisa saber uma coisa, filho. Não se troca aquilo que você tem por direito por prazeres momentâneos. Não se troca aquilo que você tem por direito por prazeres momentâneos. Olha para a pessoa
pessoa que está do teu lado e diz assim: não troque aquilo que Deus te deu por prazeres momentâneos. Isso acarretará para você grandes prejuízos. Foi o que aconteceu com Isaú. Ele trocou o direito que ele tinha, ele brincou, aleluia, ele trocou por um prato, um guisado, aleluia, um prato de lentilha. Louvado seja Deus, só porque estava ali bom, eu vou comer agora, eu vou satisfazer o meu bucho, a minha barriga, aleluia, glória a Deus. Só que depois ele pagou o preço. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes o crente, ele tem grandes prejuízos lá na frente, quando ele troca a salvação, a promessa que Deus deu a ele, por prazeres momentâneos. Não aceite os pratos de Satanás, aquilo que o diabo tem colocado à tua frente, só porque você está na prova, só porque você está passando por um momento difícil, só porque você está com fome. Não troque a promessa de Deus por prazeres momentâneos, porque o prejuízo vai ser grande. Não troque, não troque, não troque, não troque. Levanta as tuas mãos nessa noite. Não troque a tua salvação por um momento de prazer. Não troque a chamada que Deus tem na tua vida. Aleluia. Não troque. Aquilo vai ser só naquela hora. O prazer vai ser só ali, mas depois vai te acarretar prejuízos para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem mandar 3 glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando com o crente aqui neste lugar. Aleluia. Saiba de uma coisa: vai ser no momento mais dificultoso da sua vida que Satanás vai chegar com um prato de lentilha cheirando gostoso. Vai ser no momento de luta, de sequidão, que Satanás vai preparar o prato para querer te embaraçar. Não pense você que quando você estiver no bem bom, Satanás vai vir, que ele não vai vir, porque ele sabe que tu vai chutar um bicudo nas costelas dele. Mas vai ser o momento que tu estiver passando pela provação, deserto, assim como Isaú estava com fome, precisando comer naquele momento. Aí Jacó chegou: pega aqui um pratinho de lentilha, está tão cheiroso, aleluia, louvado seja Deus. Toca a tua mulher por aquela loronga, alabaxandarai, está aqui Satanás dizendo: troca o teu esposo, vai, troca daqui, esse aqui é mais bonito, tem mais dinheiro, anda de carro importado, troca ele. Satanás, tu nessa noite vai perder mais uma vez, porque Deus está falando com a sua igreja. Não custa nada não, vale nada não, trai o teu esposo, trai, aleluia, ninguém vai saber não, aleluia, teu esposo não te elogia mais, não fala que tu é mais linda, trai ele, trai, ei, não toca a promessa que Deus tem para a tua vida, por prazeres momentâneos, porque você vai pagar o preço, e esse preço é caro. Não troque, não troque, não troque, não troque, só quem está recebendo nessa noite, levanta a mão para glorificar. Não, irmão, não fica ali com aquele menino, tu não tem compromisso. Aleluia, tu não está namorando, é sem compromisso. Vamos lá, fica lá com ele, fica com esse, fica com aquele. Não troca a chamada, não troca a promessa por prazeres momentâneos. Espera no Senhor, jovem, porque o Senhor tem o melhor para ti.
só na segunda verdade. Vamos aqui prosseguir para dar tempo eu falar tudo. Se eu me contasse Esaú, eu olhava bem dentro dos olhos dele e eu dizia uma coisa: Esaú, você precisa saber de uma coisa, que não se pode deixar a emoção falar mais alto do que a razão. Olha para quem está do teu lado e diz assim: não deixe a emoção falar mais do que a razão. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer coisa. Coração fala de emoção. Às vezes a emoção tende a falar mais do que a razão. Isso é ruim para nós. Às vezes a gente vai se agachar agora. E não é. Não é. Tem que ser de Deus, é de Deus. E às vezes não é. E às vezes não é. Mas o coração está dizendo que é. Eu estou sentindo um negócio. Tem que ser. E às vezes não é. Não deixe a emoção falar mais do que a razão. Naquela hora, Esaú olhando ali, a emoção de comer aquele prato de lentilha. O interessante que eu vejo aqui nesse texto é que o autor escreveu e disse assim, que aquele prato de lentilha, aquele guisado, ele era vermelho. Não, você não entendeu. O texto fala que o guisado era vermelho. Um certo jovem chegou para mim e disse assim: pastor, você sabe por quê? Eu estava lembrando isso. Eu estava lendo esse texto e eu me lembrei. O Espírito Santo. Por que que a maioria dessas grandes lojas de fast food, né, McDonald's, essas coisas todas aí, lá sempre é vermelho e amarelo as decorações? Aí eu disse: não, é porque o vermelho ele tende a chamar mais a nossa atenção e despertar aquela coisa para a gente comer. A cor vermelha, ela age na mente do ser humano, despertando a atenção, chamando a atenção. E aquele guisado estava chamando a atenção. Esaú. A emoção falando mais do que a razão. Porque a razão dizia: tu tens o direito de herdar os bens do teu pai, as decisões do teu pai, tomar o lugar do teu pai. Mas a emoção falou mais alto, o vermelho chamou mais atenção. E ele comeu, se lambuzou todo. Se Deus ele te falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo na tua vida, aleluia, Satanás está te dizendo que ele não vai, aleluia, que é melhor tu ir para o mundo, que é melhor, aleluia, tu encher a cara, que é melhor tu abandonar tua casa, tua família. Não deixa a emoção falar mais do que a razão, porque aquilo que Deus te prometeu é verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus, quando promete, não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não confirmaria, prometeria e não cumpriria. Só quem acredita nisso
chama a terceira. A quarta verdade que eu descobri aqui que Isaú precisava saber é que diante das dificuldades, diante daquilo que nós estamos passando, não podemos se deixar se deslumbrar pelo visual ou palpável. Não podemos deixar se deslumbrar pelo visual ou pelo palpável. Aleluia. Ele se deixou levar pelo aquilo que ele estava vendo. Aí foi a desgraça de Esaú. Ele tinha um direito de primogenitura, mas ele deixou-se levar pelo aquilo que ele estava vendo. Às vezes a gente se deixa se levar pelo que nós estamos vendo. Sim ou não? O Senhor chega e diz: eis que eu vou salvar a tua família. Aí lá na tua casa tu sai do culto pentecostal, chega lá e desgraça está feita. É só briga, é só isso, só aquilo outro. Desanima ou não desanima? É o visual. Aí às vezes você se deixa levar. Aí o Senhor diz assim para você: eis que eu vou te fazer um grande pregador da minha palavra. E você lê a Bíblia Sagrada e parece que não entende nada, não entra nada. Aí causa tristeza, decepção, frustração, sim ou não? É o visual. Eita, é forte, Brasil. O camarada briga com a esposa, não está bem em casa. Aleluia. Aí lá no trabalho aparece lá a PG, a bomba gira. O que está acontecendo, bichinho? Está tão triste. Vem cá, vem. É o visual, é o palpável. Naquele momento o Satanás coloca para ver se tu vai cair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim também é no outro lado feminino também. É o palpável, é o visual. Não se deixe levar pelaquilo que você está vendo ou pelaquilo que você pode tocar. Aleluia. Mas lembre-se daquilo que Deus te prometeu, que Deus disse que ia fazer, creia, agarre, tome posse, não deixe se enganar. Levanta dessa cadeira, levanta para a glória, levanta. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Já tem gente recebendo, chorando, e ainda está no meio da mensagem. Agora, Senhor, nós. Agora ele adora. Não deixa se levar por aquilo que tu está vendo. Não deixa. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que muitos jovens hoje, quando se casam, se separam logo? É porque hoje estão casando-se mais pelo visual, pelo palpável.
estão esquecendo de pedir a direção do Deus Todo-Poderoso. Aí é aquele, tem que ser aquele. Ai, mulher, ele é lindo. Aí casa, se ilude, se engana, depois está pagando o preço. Eita, fazer aquela. A mulher usa saia até lá no mocotó. Tem que ser aquela. E às vezes nem é. A saia é lá embaixo, mas em casa, a língua para a mãe e para o pai, ó. Dá duas saias. Tem que ser aquela, ela baixa, ela pula, ela canta. Mas só na igreja. No colégio, as línguas estranhas é outras. As músicas são as mais horríveis possíveis. Deus está falando aqui com crente. Peça a direção de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não se deixe se levar pelo visual, ou pelo aquilo que é palpável. Louvado seja Deus, porque tu conheces o exterior, mas o interior só Deus conhece. Quinto e último, para nós encerrar e entrar no que Jacó aprendeu. Se eu olhasse para Esaú, tivesse a oportunidade de sentar para ele, eu disse: macho velho, tu vacilou feio. Eu dizia assim: olha, Esaú, tu tem que aprender uma coisa. Não se pode confiar em si mesmo. Diga comigo: não se pode confiar em si mesmo. Por quê? Porque nós somos infalíveis. Ou melhor, nós somos falhos. Não somos imbatíveis e nem infalíveis. Nós somos seres humanos cheios de falhas, defeitos. Esaú se confiou em si mesmo. Ele pensou: eu vou aqui gabelar Jacó, vou dizer aqui que eu vou vender, só que eu tenho direito diante da lei. Ele estava se confiando em si. Só que ele esqueceu que Jacó confiava em outro. Era em Deus. E outra coisa, Esaú não sabia uma coisa. Diante dos homens, ele tinha o direito. Mas a mãe de Jacó e de Esaú sabia. Só ela, mais ninguém. E quem iria governar era Jacó. Não, você não entendeu. Deixa eu te dizer de novo aqui. Só quem sabia que Jacó iria governar sobre Esaú era a sua mãe. Nem o próprio Isaac sabia. Por quê? Porque lá no início ela perguntou a Deus o que era aquelas dores. E Deus disse: olha, são dois que estão no teu ventre, e o menor vai governar sobre o maior. Deus já tinha feito a promessa para, aleluia, Rebeca. Ela já sabia tudo. Às vezes a gente se confia em nós mesmos. Eu toda vida, quando eu vou pregar, eu digo assim: Deus, eu tenho certeza que se tu não for na minha frente, eu posso falar de A a Z bonito. Nessa noite, nessa sacra santa, falar bonito, falar mas a glória não vai descer. Mas a partir do momento que eu me torno dependente dele, aí tu começa a ver o agir de Deus. Sabe por que tem muita gente que paga o preço? Porque pensa que ele pode, pensa que ela pode, confia em si. Mas a partir do momento em que nós depositamos a nossa confiança em Deus, aí tu vai começar a ver o agir de Deus na tua vida. Tu vai ver as portas se escancarando. Aleluia, louvado seja Deus. Tu vai ver a tua agenda se abrindo para você pregar aqui a minha lenha. Tu vai ver a tua
mensagem era o quê? Os irmãos esqueceram, irmão. Vamos lá. 5 coisas que Esaú precisava saber. E uma que Jacó ele aprendeu. O que foi que Jacó aprendeu? Aleluia. Se prepara para dar glória. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se prepara agora para glória. Deixa o pulmão para dar glória. Jacó, ele não sabia que Deus havia prometido para Raquel que ele iria, ou melhor, para Rebeca, que ele iria reinar sobre Esaú. Ele não sabia. É por isso que ele tentou negociar primogenitura. Só que Jacó, ele foi abençoado pelo seu pai. Ele se vestiu com pelos. Ele matou lá. A mãe dele fez um guisado. Deus abençoou Jacó, pensando que estava, ou melhor, Isaac abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. De sorte que quando você vai ler lá no texto, você vai ver quando Esaú chega e diz: pai, abençoa-me também. E Isaac diz: eu não posso, porque eu já abençoei a Jacó. Ou seja, o direito agora para governar aqui em casa, para tomar a decisão, para dar as minhas coisas, é de Jacó. A mãe, para você entender, viu? A mãe, Rebeca, ela fez isso, tentou ludibriar Isaac para que Jacó fosse abençoado, porque Esaú havia casado com mulheres pagãs e ela estava com medo de perder tudo para o povo pagão. Por isso que ela fez tudo aquilo. Só que, observe, quando Isaac abençoou Jacó, a Bíblia diz que Esaú quis matar Jacó. Só que Jacó, escute isso, Jacó, ele fugiu. No que ele fugiu, ele abandonou os bens, as decisões a ser tomadas, o direito de primogenitura pela lei, que era de Esaú. Eu acho que você ainda não entendeu. Sabe o que foi que Jacó aprendeu? É que quando Deus, ele promete que tu vai reinar, que tu vai ser isso, vai ser aquilo, que ele vai te levantar, que ele vai te salvar, não é necessário você trapacear ninguém, não é necessário você derrubar ninguém, não é necessário você falar mal de ninguém, não é necessário você tentar comprar ministério de ninguém, porque quando Deus disse para Raquel que ele iria reinar, já estava tudo preparado. Não era aquilo que Deus tinha dado a Esaú diante dos homens, mas era algo sobrenatural. Às vezes você quer o reconhecimento do homem.
dizer uma coisa aqui. Tu vai aprender. Legal. Mas tu vai ter que levar contigo uma marca. Aleluia. O Senhor marcará a tua vida para saber que Ele te chamou, que foi Ele que te escolheu, que não precisa dos amigos de homens para Ele te exaltar. Não, porque